E agora vamos para a próxima etapa, para a segunda forma de você calcular uma soma vetorial, que é a regra da poligonal. Pessoal, essa regra é muito legal, porque ela independe da quantidade de vetores. Você pode usar para 2, para 3, 4, 5, 1 milhão de vetores se você quiser. Mas ela tem os seus detalhes, então essa aula aqui você já prepara que ela é um pouquinho mais longa, porque ela tem vários métodos de se resolver. Vamos começar, dependendo do tipo de questão que você vai fazer, vai ter um método apropriado para aquela questão. Então vamos começar assim. Não é raro você encontrar questões de vestibular que tenham quadriculados, com vetores desenhados nele. Pode ser para representar a trajetória de um ponto no mapa, pode ser para representar simplesmente vetores aleatórios, mas de qualquer maneira, a FUVEST, a Unicamp, a Unesp, o Federal do Pará, eles gostam muito de trabalhar com questões assim. Nesse caso, eu vou te dizer que a solução é puramente geométrica. Não vai ter mistério para você. Tudo bem? Olha só, eu te dei 5 vetores aqui, galera. Vetor A, vetor B, vetor C, que é esse pedacinho aqui, vetor D de dado, que é esse tequinho de nada aqui, e o vetor E, que é esse cavalão aqui. Tudo bem? E aí eu quero agora que você me apresente qual é o vetor resultante disso tudo aí. Professor, lá na regra da poligonal, você começou colocando a bundinha de um com a bundinha do outro. Aquela era a regra da aquela era a regra do paralelogramo. Agora a gente está em outra regra, a gente está na regra da poligonal. Na regra da poligonal, não vai bundinha com bundinha. Vai cabeça de um na bundinha do outro. Então vamos formar um trenzinho de vetores. Tá? E depois, no final, eu te explico o que vai acontecer. Mas primeiro, eu vou pegar esses vetores aqui e vou ordenar. Vou colocar um encoxando o outro. Eu vou pegar esses vetores e vou colocar um atrás do outro. Cabeça de um na bundinha do outro até formar um trenzinho. Tudo bem? Professor, qual é a ordem que tem que ser? Tem que ser alfabética? Não. Tem alguma ordem preferencial? Não. Tem uma ordem que caiba no papel. Então, por exemplo, se você tem ali um papel quadriculado ao lado na questão, então você pode usar. Você use de maneira que todo mundo caiba aqui. Eu mesmo fiquei quebrando a cabeça ali na minha mesa, falando como é que eu vou encaixar isso aqui, porque primeiro eu criei os vetores, depois eu me tentei descobrir como é que eu ia montar e fazer caber nesse 5x5 aqui, tá? Mas não tem problema, eu já ensaiei uma ordem, tá ali uma cola para mim, não tem problema. Pessoal, o que eu preciso fazer é respeitar as características do vetor, ou seja, quando eu transportar qualquer um deles daqui para lá, eu não posso mudar nada nele. Eu não posso mudar a direção, não posso mudar o sentido, não posso mudar a intensidade. Do jeito que está aqui, tem que ir para lá. No melhor estilo, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou fazer um transporte de vetor. Eu vou começar com esse cara grandão aqui, porque ele já vai me ocupar a lateral inteira, então eu vou colocar ele todo ali, ó. Vamos repetir o B? O B é facinho, ó. Ele vai de cima a baixo, 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos, 5 quadradinhos e termina aqui. Muito bem. Agora, o B, esse aqui é o B de bola. O B de bola, ele vai, vamos falar em outros termos, ele vai encoxar, ele vai encostar na bundinha de quem? Bom, eu já ensaiei e entendi que o vetor C é melhor. Então ele vai encoxar o C. Ai, viadinho horrível. Mas eu vou colocar aqui, ó. O C ele não é 2 quadradinhos para a direita? Então aqui ele vai ser, ó, 2 quadradinhos para a direita. Está aqui o C. Pessoal, quem que vai agora? Qualquer um, mas o A é uma boa, porque o A ele continua ali, ó. Ele tem 3, cabe certinho ali, ó. 1, 2, 3 para a direita. Então o A vai começar aqui, ó, e vai, ó, 1, 2, 3 para a direita. Está aqui o A.
Quem que vai agora, professor? Agora vai o E. O E, olha só, galera, presta atenção aqui. Ó, zoom aqui agora, zoom aqui agora. Reparou que esse E começa aqui, ó, e termina aqui? Você tá vendo um triângulo grandão aqui, ó, eu tô reforçando para você enxergar bem. Ele tá num triângulo, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 para a esquerda, 1, 2, 3 para cima. Então vamos começar isso ali, ó. Ele vai começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 para a esquerda, 1, 2, 3 para cima. Então ele começa aqui e termina aqui. Ficou tortinho, mas não tem problema, porque o importante é onde ele começa e onde ele termina. Isso para mim é o mais importante. Ele começou no ponto certo, terminou no ponto certo. Muito bem, já foi o A, já foi o B, já foi o C, falta só o D de dado, que ó, o D de dado, galera, ele tá num 2 por 2, tá vendo, ó? Cortando uma diagonal certinho. Ele é para a direita e para baixo. Então vamos pegar aqui, ó, da cabeça do E, vou botar a bundinha aqui do D e fazer, ó, 1, 2 para baixo, 1, 2 para cá. E passou por cima, não tem problema. Saiba que esse aqui é o E e que esse aqui é o D. Então já tem aqui o vetor A, B, C, D e E. Tudo bem? Pessoas, agora para. Professor, não gostei do seu desenho, ficou tumultuado. Não tem problema. Não tem problema, eu vou te dizer por quê. Só tem 2 pontos que me interessam aqui agora. Primeiro, quem ficou com a bundinha de fora? Quem ficou com a traseira de fora? Ah, foi esse aqui. Foi aqui que tudo começou, certo? Certo. E aonde é que tudo terminou? Ah, professor, terminou aqui, ó. Tá vendo? São esses 2 pontos que me interessam. O começo e o fim. Queridos, o vetor resultante não é nada mais, nada menos do que um vetor que liga o ponto do início ao ponto do fim. Vamos fazer com uma reguinha aqui para ficar legal esse? Olha aqui, ó. Nossa, professor, ele pode cruzar todo mundo? Pode, não tem problema nenhum. Tá aqui. Nossa, professor, ficou feio o desenho. Então, se você pegar na sua casa aí bonitinho o papel, você vai ver que fica bonitinho aí, ou se você quiser arrumar de outro jeito, você vai ver que vai dar certo. Mas olha só, então esse vetor cor-de-rosa aqui, professor, esse é o vetor resultante? É, ele é o vetor resultante. Mas, Guedes, como é que eu calculo esse vetor resultante? Porque desenhar é assim. E calcular? Se você tiver um mínimo de maldadezinha no seu coração, você já entendeu como é que eu vou fazer. Pessoas, esse cara aqui, ele não está dentro de um triângulo retângulo. Olha para cá, ó, olha aqui. Ele é justamente, ó, a hipotenusa desse triângulo retângulo. Você tem um lado que é vertical, um lado que é horizontal e ele está na diagonal. Agora adivinha, quantos tem aqui? 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos. E aqui? 1, 2, 3, 4. Ah, então ele é um 4 por 3. Isso, 4 por 3. Se eu for fazer no Pitágoras, quanto é que dá? 5. Ah, é o triângulo pitagórico, né, pessoa? É o triângulo pitagórico. Guedes, eu tenho certeza que se eu fizer de outro jeito vai dar diferente. Eu aposto com você que não dá. Eu aposto. Pode montar do jeito que você quiser. Pode montar o joguinho da velha ali, ó, 5 por 5 e tenta montar do seu jeito. Não vai dar diferença, tá? Sempre vai dar a mesma coisa. Uma pena que o desenho do E ficou tortinho, deu uma poluída aqui no desenho, mas nada que você não sobreviva, né? Agora, professor, e se não tiver? Olha só, e se não tiver?
o quadriculado para eu desenhar, ou pior, mesmo que tem tanto vetor que eu vou acabar me confundindo, eu vou acabar errando, eu vou fazer o transporte errado. Pode acontecer? Pode. Tem um método alternativo para isso? Olha que legal, tem sim. É um método que a gente chama de soma versorial. Eu vou apagar essa parte da lousa aqui e eu vou continuar com esses vetores aqui e a gente vai resolver isso aqui de outro jeito, pelo método versorial. Fica aí, eu vou apagar e eu já venho. Muito bem, depois eu vou botar um making off aí para você, eu apagando essa lousa aqui. É uma operação de guerra, você não está entendendo. Mas vamos lá. Pessoal, agora eu vou te falar do método versorial. O nome parece complicadão, né? Mas é fácil. Vamos ver? Então vamos colocar aqui, ó, 2.1 soma versorial. Professor, como é que eu faço essa soma versorial? Em primeiro lugar, o que é um versor? Então eu vou falar chique agora, mas você não precisa se preocupar porque não é nada do outro mundo, tá? Versor se chama, é o nome que a gente dá para um vetor de tamanho 1. Tamanho 1. E ele tem dois tipos de versores. Na verdade são 3 ou 4, enfim, mas aqui a gente está trabalhando num plano, a gente está trabalhando em duas dimensões. Então a gente vai trabalhar com dois versores, o que a gente chama de versor I e versor J. Guedes, está difícil. Olha para cá, olha para cá. O versor I, deixa eu pegar um gizinho mais bonito agora para marcar. O versor I é esse aqui, ó. Ele fica um chapeuzinho bonitinho aqui, ó. Esse é o versor I. E esse aqui é o versor J. I e J. Tá? E aí, em português, claro, é como se fosse o eixo X e o eixo Y. Ah, tá. Por exemplo, olha o vetor A. Agora presta muita atenção. Olha o vetor A. O vetor A, ele é maior que o versor I, não é? Quantas vezes? Quantos versores I cabem aqui, ó? 1, 2, 3. Então, o A, ele é 3 vezes maior que o versor I. Ele tem alguma parte dele na vertical, professor? Não, não tem. Ele é 100% na horizontal. Se ele é 100% na horizontal, quantos J's ele tem? 0. Ele não é nem para cima nem para baixo. Então, olha para cá, olha para cá. Eu quero agora que você chegue para mim e fale assim, olha, eu tenho uma nova versão para escrever o vetor A. O vetor A, ele pode ser escrito assim, ó. Ele é mais 3 na direção I. Eita, professor, por que mais? Porque mais quer dizer a favor do I, ó. Tá vendo? É mais ou menos assim, pessoal. Olha, vamos ser sinceros. Vamos planejar assim, ó. Sabe o eixo cartesiano? Y e X, o clássico. Pois é, você vai fazer assim. Para a direita é positivo, para cima positivo, para baixo negativo, para a esquerda negativo. Pronto, falei português agora. Pessoal, o A não é totalmente para a direita? Então o A é mais 1, mais 2, mais 3 na direção I. Ele tem alguma parte dele para cima ou para baixo? Não. Então ele é 0 na direção J. Há quem diga X e Y, e tanto faz, tá? Vamos ver o B? O vetor B também pode ser escrito nessa versão. Olha só como é que faz. Gente, o B, ele é um trombolhão totalmente na vertical. Então me fala uma coisa, na direção I, ele tem alguma coisa? Ele é para a direita ou para a esquerda? Não. Então o vetor B, ele é 0 na direção
I. Ah, mas e na direção J? Ah, na direção J, olha só, quantos Jotinhas cabem nele? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Só que o J é para cima, né? E o B ele é para baixo. O que a gente combinou? Para cima é positivo, para baixo vai ser negativo. Então, o B vai ser menos 5 na direção J. Tá começando a entender? Vamos pegar o vetor C agora. Tá aqui. O vetor C é tipo A, né? Quanto é que ele tem na horizontal? 1, 2 quadradinhos para a direita. Então, ele é mais 2 na direção I. Professor, quanto é que ele tem na vertical? Nada. Então, ele é 0 na direção J. Agora, vamos complicar um pouquinho. Eu deixei o D e o E para o final porque eu queria que você visse como é que é a versão mais misturadinha. Repara uma coisa, galera. Tá vendo o D de dado? O D de dado, imagina uma força puxando você para cá acima. Você poderia dizer que ela está puxando você para baixo, mas também está puxando para a direita. Se ela está puxando para baixo e para a direita, vamos pensar assim, no eixo horizontal, olha aqui, ó, no eixo horizontal, é como se fosse um vetor assim, ó, 2 para a direita e na vertical, 2 para baixo. A resultante desses dois aqui seria isso, não seria? Então, o D ele é feito de duas partes. 1, 2 para a direita, então ele é mais 2 na direção I. Só que na direção J ele é para baixo, então ele é negativo. Menos 2 na direção J. E se você entendeu essa parte, esse vetor E nem é tão difícil, a gente já vinha batendo a conta aqui com ele, né? Olha só, ele é para a esquerda, tá vendo aqui, ó? Ele puxa para a esquerda, mas também puxa para cima. Então, se ele puxa na horizontal para a esquerda, ele é negativo. Quantos quadradinhos ele tem para a esquerda, galera? 1, 2, 3, 4. Tá vendo que ele acaba aqui, ó? 4. Então, ele é menos 4 na direção I. Lembra que é negativo porque ele puxa para a esquerda. Já na vertical, ele aponta para cima. Quantos ele tem, ó? Conta aqui, ó. 1, 2, 3, né? Aqui que ele acaba, ó. 1, 2, 3. Positivo ou negativo? Positivo, porque ele é para cima, então é mais 3 na direção J. Pronto. Galera, se você teve dificuldade, pega o material, olha bem o material. Eu botei isso bonitinho lá escrito. E se você quiser rever essa aula, vai com calma que eu vou contando quadradinho com você. Basicamente, aqui eu preciso que você saiba contar quadradinhos e saber se é para a esquerda, se é para a direita, se é para cima ou para baixo. Só isso. Tá, mas e agora? O que eu faço? Eu já escrevi todos os vetores na forma versorial. Agora você vai pegar isso aqui, você não quer o vetor soma? Você não quer o vetor resultante? Eu vou te dar a forma versorial. Presta atenção. Todo mundo aqui, soma, galera. Mais 3 com mais 2, mais 5. Mais 5 com mais 2, mais 7. Mais 7 com menos 4, mais 3 na direção I. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sua resultante vai ser feita de 3 positivo na direção I, quer dizer, 3 para o lado, para a direita, olha só, 3 para cá. E agora vamos ver o eixo J. 0 com menos 5, menos 5. Com mais 0, continua sendo menos 5. Com menos 2, são menos 7. Menos 7 com mais 3 são menos 4 na direção J. Então, galera, quer dizer que esse seu vetor aqui ele é feito de 3 na horizontal para a direita e 1, 2, 3, 4 para baixo. O menos é só para dizer que é para baixo. Ah, mas cadê o meu resultante mesmo? Ué, caiu na regra do paralelogramo. Olha aqui, ó. Bundinha com bundinha, só traçar a sua diagonal.
e a gente já tinha feito isso antes. Se a lateral é 4, a outra lateral é 3, essa aqui vale 5. Ah, mas se não for bonitinho, o que eu faço? Qual é a regra? Vamos apagar aqui. Você encerra a parte versorial assim, galera. O seu vetor resultante ao quadrado é igual à sua componente I ao quadrado mais a sua componente J ao quadrado. Você vai fazer um Pitágoras sempre. Esse cara é um cateto, esse cara é outro cateto. Isso aqui é a hipotenusa. Sempre vai ser assim, Guedes? Sempre vai ser assim. Ah, professor, dá um pouquinho de trabalho, mas se eu tiver um montão de vetor, é mais fácil fazer desse jeito, né? É mais fácil fazer desse jeito se tiver um montão de vetor. Aqui eu botei 5 vetores para você, mas pode aparecer outros, tudo bem? Galera, a gente para aqui então essa parte de regra da poligonal. Ah, não para não. Agora tem mais um detalhe, tem uma dica para você. Vou apagar aqui e a gente já volta. Quase que eu ia esquecendo, pessoal. Agora sim a gente vai poder fechar essa aula com uma dica importantíssima para você, que é a situação quando a resultante dá zero. Quando a resultante dá zero, professor, o que acontece com os vetores? Olha para cá. Pessoal, vamos pensar aqui em 3 vetorezinhos bem básicos. Ah, peguei o vetor A, liguei num vetor B, tá vendo? Cabeça com bundinha. Peguei um vetor C. Esse é um C. Ah, tá bom. O que importa para mim? O começo e o fim. A resultante vai ligar o começo ao fim. Isso aqui, então, seria o meu vetor resultante. Ah, como que eu determino o valor dele? Bom, aí depende, né? Se você tiver os quadriculados, você pode contar quadradinho. Tá bom, professor, se não tiver, vai ter um pouquinho mais de trabalho para você. Isso a gente vai ver nos exercícios, tá? Mas e se o vetor A, por exemplo, tiver assim, o vetor B tiver assim, e o vetor C, na hora que eu for encaixar, ele fechar o meu polígono, professor? Cara, não é à toa que essa regra se chama poligonal. No fim das contas, você tem que ter um polígono, seja um quadrilátero, um triângulo, não importa, um pentágono, não importa. Você vai ter que fechar um polígono. Só que nesse caso, o começo e o fim se encontraram. Se o começo e o fim se encontraram, então não tem que desenhar nada. Se não tem que desenhar nada, é porque a resultante desses vetores é igual a zero. Tá, mas onde é que eu posso aplicar uma coisa dessa? Geralmente, em 90% das vezes, é porque você já sabe no começo do exercício que a resultante dá zero. É mesmo, professor? É. Vamos dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo saindo da mecânica um pouco. Para quem é de elétrica, para quem gosta de elétrica, vai entender esse exemplo aqui. Se você não é de elétrica, não tem problema, tá? Esquece os conceitos de eletricidade e foca nos conceitos de vetores. Então vamos imaginar a seguinte situação. O cidadão pendurou uma esfera eletrizada positivamente num fio. E ela não está perpendicular, ela está inclinada. Aí ele explica para você no enunciado que ela está inclinada por causa da presença de um campo elétrico. O professor não faço ideia do que seja isso. Não tem problema. Mas aqui você vai ter que saber que ela está parada. E se ela está parada, significa que a força resultante sobre ela é zero. Se ele falou que ela está em repouso, significa que ela está em equilíbrio. São duas palavrinhas aí que para a gente é a mesma coisa. Significa que a resultante das forças é zero. Aí você começa a se perguntar, professor, quantas forças tem atuando nessa carguinha? Bom, lá na eletricidade eu vou te dizer que uma carga positiva dentro de um campo elétrico, a força elétrica é a favor do campo. Aí você vem aqui e desenha. Força elétrica.
Bom, ela está sob a ação da gravidade, então ela tem agindo sobre ela a força-peso. Tá, e o que mais? Ela está presa numa corda. Para quem se lembra, isso aqui indica que existe uma força de tração. Ah, então eu estou misturando mecânica com eletricidade? Mecânica com eletricidade e vetores. Agora eu vou reordenar esses vetores aqui e eu já sei como é que eles vão ficar. Porque se eu já sei de antemão que a resultante dos vetores é zero, significa que se eu colocar a cabeça de um na bunda do outro, vai ter que fechar um triângulo. Mas, Guedes, como é que você sabe que é um triângulo? Ué, querido, quantos vetores tem? 3. Então, se eles vão ter que se fechar, vão ter que formar um polígono de 3 lados, também conhecido mundialmente como triângulo. Olha só, 2 aqui eu já começo fácil, o peso. O peso, ele é vertical para baixo. Está aqui, o peso. Está vendo a força elétrica? Pega a bundinha da força elétrica e traz para cá. Ó. A força elétrica é horizontal. Nesse exercício, claro. E a tração, professor? A tração é a diagonal. A diagonal que vai ligar esse nesse, ó. Professor, você tem certeza que vai encostar um no outro? Tenho, porque eu já sabia no início do problema que a resultante ia dar zero. Então você fecha esses 3 caras. Aí o que eu faço com isso agora? Ah, meu amigo, aí depende do exercício. Vai ter exercício em que você vai poder fazer uma semelhança de triângulo. Desse triângulo aqui, dizer que esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ. Aí você pode fazer, olha, o comprimento está para a tração, assim como a altura está para o peso, assim como a base desse triângulo está para a força elétrica. Enfim, aí é com você. Aí depende do exercício, tá? Quando a gente for trabalhar elétrica, eu vou relembrar isso aqui com você e a gente vai fazer um montão de exercícios desse tipo. Mas já fica a dica. Se você já sabe de antemão que a resultante é zero, você já vai montando aqui os seus vetores de maneira que eles se fechem num polígono. Beleza? Galera, isso aqui é importante demais, tá? Vetores não é exatamente a coisa mais complexa do mundo. É mais ou menos assim. É como se você estivesse reaprendendo a matemática. Você não sabe nada de vetores? É como se você estivesse reaprendendo a matemática. Só que você passou muito tempo da sua vida focado na álgebra, onde você somava números e você tinha um número como resposta. Agora você está somando elementos geométricos. Então você vai ter como resposta um raciocínio geométrico, um elemento geométrico. Tudo bem? Então a sua cabeça ela tem que fazer um clique, que quando estiver falando de vetores, você precisa pensar em geometria e não mais em álgebra. Tudo bem? Beleza? A única hora que você vai poder simplificar esse teu raciocínio, volta lá na primeira aulinha, na primeira parte da aula de vetores. É quando você está com um movimento unidimensional. Se você tiver com um movimento unidimensional, eu posso transformar, eu posso importar a grandeza física do mundo vetorial para o mundo escalar. E o sentido a gente resolve como sinal. Repara que aqui, em momento algum, eu disse que algum vetor é negativo. Porque se vetor não é número, vetor é uma seta, vetor não pode ser nem positivo nem negativo. Vetor não é um número para ser positivo ou negativo. Tudo bem? Beleza? Gente, eu vou parando por aqui agora e a gente vai preparando, eu vou apagando essa luz para a gente preparar uma próxima aula para você sobre decomposição vetorial, que é uma ferramenta que você vai usar bastante também em todas as áreas. Mas soma vetorial acabou aqui. Um grande abraço para você, até a próxima aula.